Boa tarde a todos e todas. A gente está aqui para mais uma aula aberta da disciplina S042, Patrimônio Alimentar e Agrobiodiversidade. E hoje a gente tem com a gente, como convidada, a Patrícia Peralta, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que vai falar para a gente sobre as diferenças, né, e dos tipos de valorização do alimento no INPI e IFA. A Patrícia é tecnologista em propriedade industrial no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, pós-doutora em estudos culturais pelo Programa Avançado de Cultura Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutora em artes visuais, também por essa universidade, e mestre em História da Arte, também pela Federal do Rio de Janeiro. Iniciou seu contato com a propriedade industrial como colaboradora na divisão de desenhos industriais do INPI, e em 2005, como servidora pública, passou a atuar no exame de marcas do mesmo instituto. Desde 2007, atua como professora permanente do mestrado e doutorado profissionais do INPI, promovendo pesquisas nas áreas de marcas, desenhos e desenho industrial. Ministra a disciplina de desenhos industriais junto à pós-graduação do INPI. E agora, então, eu vou passar a palavra para a Patrícia, e a Patrícia vai fazer uma apresentação para a gente, né, aproximadamente de 1 hora, e depois a gente abre para as perguntas no final. Patrícia, é um prazer recebê-la, agradeço mais uma vez a sua participação aqui com a gente, e passo a palavra para você. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. É um outro ambiente diferente daquele que eu tenho no INPI, em termos, né, das pessoas que recepcionam a matéria da propriedade intelectual lá. Peço já desculpas antecipadamente porque eu tenho cães, e cães não costumam a ser silenciosos às vezes, então vocês podem ter que dividir a atenção entre a minha voz e latidos, no plural. Tem barítonos, sopranos e por aí vai. Então, feitas já essas considerações iniciais, eu gostaria até de fazer uma observação. Antes mesmo de eu começar no INPI, eu tive um contato com a cultura popular. Na verdade, eu comecei o meu mestrado, apesar de estar o título como mestre em História da Arte, era uma linha de pesquisa sobre antropologia da arte, e eu trabalhei com folia de reis aqui no Rio de Janeiro. Eu descobri que o Rio de Janeiro, além do samba, tem muita folia de reis, e um berço do samba, como a Mangueira, tinha uma folia de reis. Então, a minha pesquisa foi nessa área, foi quando eu comecei a ter contato com o que hoje a gente chama de patrimônio material, antes cultura popular, folclore, essas coisas. Depois, quando eu fiz o doutorado, eu acabei trabalhando com uma parte do acervo fotográfico de um fotógrafo francês, o Marcel Goutreau, que aqueles que conhecem, andou pelo patrimônio, andou bastante pelo IFAM, fez muita foto do que se chama de patrimônio de pedra e cal, mas, na verdade, ele fez muitas e muitas fotos do que a gente entende como patrimônio material, e eu fiz um recorte, trabalhar com o acervo dele, com a parte do Bumba Meu Boi e do reisado alagoano. E depois, entre uma coisa e outra, aconteceu o INPI, que eu costumo dizer que atropelou a minha trajetória, porque era uma discussão totalmente diferente, é onde eu fui acabar ficando e perpetuando uma trajetória acadêmica. Então, feita essa consideração inicial, e para não perder muito tempo, que eu falei com a Cristina que tem muito assunto, é muita matéria, e vou tentar condensar o máximo que eu puder, eu vou passar aqui, tentar passar a apresentação que eu tenho para vocês, e o meu foco maior vai ser na propriedade intelectual e depois numa certa interface com algumas questões do patrimônio mesmo, né, de algumas atuações do IFAM, porque eu não sou exatamente do IFAM, eu só conheço o IFAM de visita e de dar aula lá no curso que eles têm no PEP. Então, vamos tentar agora fazer aquela mágica de compartilhar a tela, porque essa é a parte mágica da nossa brincadeira. Vocês estão vendo? Alguém me dá um ok, porque eu deixo de ver. Sim. Então, está ótimo. Bom, como a Cristina falou, eu hoje atuo na Academia da Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, falo por essa academia, que na verdade é a gente olha como um apêndice do que o INPI faz, porque a função principal do INPI é a concessão dos registros e das patentes de direitos de propriedade industrial. E a academia surgiu de uma demanda
da necessidade de se discutir propriedade intelectual no Brasil. Então, eu tentei montar essa interface, mas mais ao final a gente terá a interface. Agora, no começo, a gente vai ficar um pouquinho mais focado na propriedade intelectual, no que seria isso, aqui no Brasil. Antes da gente adentrar especificamente no que é matéria do INPI, é importante a gente pensar que hoje há uma tendência à apropriação privada de informações e conhecimentos. Eu gosto muito de um professor, ele é angolano, mas ele é mais considerado como um professor português, e já atuou muito no Brasil, na Universidade de Recife, o professor José de Oliveira Ascensão. Ele usa exatamente o termo empolamento, e ele é um crítico voraz desse empolamento dos direitos de propriedade intelectual. E os instrumentos legais estão sendo repensados e refletidos e estendidos na tentativa de se apropriar cada vez mais do conhecimento. Então, a noção de que um sistema de patente deve contribuir para aumentar a difusão de conhecimentos, atualmente, vem cedendo espaço para uma ideia, né, de um direito natural à proteção, ou seja, tudo que eu criei é um esforço meu, é um esforço do meu trabalho, portanto, é um direito natural que seja meu. E isso justificaria um monopólio, inclusive, que seria eterno. Há várias justificativas para a propriedade intelectual, para essa noção de que uma coisa que vem do intelecto, uma criação, possa ser apropriada exclusivamente, apesar da dificuldade de tangibilizar e de você tomar para si uma coisa que é conhecimento, e uma das justificativas seria essa, um direito natural àquele que cria. Então, essa tendência ela vai se inserir, né, num quadro de crescente oligopolização da economia mundial, que vai restringir essa cooperação técnica e científica que é necessária para o crescimento do conhecimento e evolução tecnológica. Fica evidente que os chamados interesses globais são, na verdade, interesses muito bem localizados e concentrados geograficamente. E isso não é uma balela de uma discussão teórica apenas. Existe efetivamente uma orquestração, uma arena onde esses interesses são postos em discussão, e alguns países centrais, principalmente capitaneados pelos Estados Unidos, União Europeia, Japão, fazem uma pressão muito grande para um aumento intensivo dos direitos de propriedade intelectual em detrimento de uma maior liberdade de uso de um conhecimento. Mas quando a gente fala no conhecimento tradicional, que tem uma sua base na troca, eles acham que não deve ser protegido porque é interessante que possa ser apropriado por eles e transformados em patentes, de forma que a rentabilidade desse conhecimento passe a ser apenas desses países detentores de tecnologias. Esses direitos de propriedade intelectual, na verdade, são considerados pela Karin Grau-Kuntz como um fenômeno jurídico moderno, tem mais ou menos um século, dois no máximo, né? E eles são fruto do antropocentrismo e do liberalismo econômico. Essa noção de propriedade cresce junto com isso, porque você vem de uma ideia de que tudo que é fruto do trabalho humano é sua propriedade, vem do John Locke e é um alicerce do sistema capitalista. E os bens intelectuais passam a entrar nessa ideia de propriedade muito mais com um cunho ideológico do que necessariamente com uma ideia de que sejam propriedade. Esse reconhecimento do direito de propriedade, ele é hoje uma das bases da ordem econômica e é um estabilizador da estrutura econômica moderna. É importante a gente partir desse olhar, desse enfoque, para entender que esses direitos de propriedade industrial sofrem diversas críticas em função de seguirem um padrão ideológico que foi constituído para alicerçar todo um sistema de trocas econômicas. Como diz o professor José de Oliveira Ascensão, a qualificação nasce no final do século XVIII e continua a existir com uma clara função ideológica para cobrir uma nudez crua do monopólio sob o manto venerável da propriedade. Por que manto venerável da propriedade? Porque é isso, a propriedade é considerada como uma coisa sagrada, alguma coisa que é fruto do trabalho humano. Quando você justifica que um conhecimento, alguma coisa gerada na mente, pode ser entendida como uma propriedade fruto desse trabalho humano, você insere esse direito sobre algo intangível nesse universo de uma validação aceitável pela sociedade. O direito de propriedade industrial, e agora fazendo um recorte, quando eu uso intelectual, eu estou juntando a propriedade industrial, que é marcas, patentes, desenhos industriais, indicações geográficas, e os direitos autorais e mais algumas coisas, como conhecimentos tradicionais, circuitos integrados,
Quando eu falo especificamente propriedade industrial, eu estou falando de marcas, patentes, desenhos industriais e indicações geográficas. Não são, como outros direitos de propriedade, perpétuos. Eles têm temporalidades definidas, e a gente vai ver ao longo dessa apresentação, 20, 25 anos, 10 anos, passíveis ou não de renovação. Então, esses direitos não duram tanto tempo quanto o bem sobre o qual recaem. Resultam de um ato de concessão, e essa concessão tem que aferir determinados requisitos, ou seja, eles são apreciados para serem concedidos. Portanto, são direitos registrais, passam por uma instituição pública administrativa que, na verdade, afere requisitos e que concede ou não. Tem caráter territorial, e isso é um claro demarcador da diferença da propriedade intelectual e industrial para a propriedade em si. Se eu levar a minha caneta para qualquer lugar do mundo, ela é minha caneta em qualquer lugar do mundo. Se ela é uma caneta de ouro e alguém rouba, eu posso ir na polícia em qualquer lugar do mundo e denunciar essa expropriação de um bem meu. Mas a propriedade industrial, para você ter direito à mesma, você tem que ir em cada país do seu interesse e solicitar a proteção legal, seja da patente, da marca, do desenho. São direitos exclusivos, porque é um direito exclusivo de exploração, e também excludentes, porque a partir do momento que é concedido a um, por um ato administrativo, um terceiro, um segundo, um quarto inventor, autor, que chegue àquela mesma solução técnica, que chegue àquela mesma forma estética, não poderá fazer uso da mesma com fins econômicos. E tem por finalidade não simplesmente conceder um título a alguém, mas um direito de exploração econômica desse bem. Então, a finalidade final é você colocar no mercado ou impedir que se coloque no mercado esse bem protegido por propriedade industrial. Para a ascensão, a justificativa do sistema nasce no século XIX e há uma consciência de um interesse público, que, associado ao outorgado do exclusivo, era muito nítida. O exclusivo é atentatório à liberdade econômica. Por que ele coloca isso? Pense num sistema capitalista, onde você tem que ter uma liberdade econômica de concorrência. Isso é próprio do sistema, isso está na Carta Constitucional Brasileira. Quando você constrói exclusivos, você faz com que tenha limites a essa liberdade econômica, a essa liberdade concorrencial. E aí ele diz que, à época, no século XIX, esse exclusivo deveria ser limitado e temporário, só se prolongaria pelo lapso suficiente de tempo para permitir a recompensa do investimento daquele que colocou o seu esforço no desenvolvimento de um bem intelectual. Só que durante o século XX, isso vai se perder, e você vai ter aquilo que eu falei no início, de um maior aumento dos direitos de propriedade intelectual, bem como o empolamento desses direitos de propriedade intelectual. No século XIX ainda, você tem duas convenções que surgem já para estabilizar e construir uma ideia de um sistema, que é a Convenção de Paris e a Convenção de Berna. O primeiro quadradinho representa a Convenção de Paris e os principais traços caracterizadores da mesma. Ela tem a noção de um tratamento nacional, ou seja, eu não posso dar ao meu nacional um tratamento maior nem menor que eu darei ao estrangeiro e vice-versa. Tem que ser um tratamento equânime. A prioridade unionista, que é um tempo que você tem para pedir no seu país ou em outro país do seu interesse a proteção e garantir 12 meses, 6 meses para poder pedir num outro país do seu interesse essa proteção, conservando a data de depósito original, porque para a propriedade industrial, principalmente, o que vale é a data do depósito. E a territorialidade, que eu já falei para vocês, que esses direitos são direitos territoriais, eles só são protegidos nos países em que os mesmos são requeridos. O artigo 4º bis dessa convenção estabelece a independência entre os países contratantes. Isso é super importante porque a gente tem diante do cenário internacional países desnivelados tecnologicamente, economicamente, e a convenção dá muita margem e flexibilidade para você adaptar os seus sistemas jurídicos ao que for melhor para o seu país e ao grau de desenvolvimento tecnológico e econômico que o mesmo se encontra. A gente vai ver que durante o século XX isso vai se perder. O segundo quadradinho reflete a Convenção de Berna e alguns princípios norteadores. A Convenção de Paris é destinada a proteger a propriedade industrial, marcas, patentes, desenhos industriais.
e indicações geográficas. A Convenção de Berna é a dos direitos de autor. E, nesta convenção, o tratamento nacional que nós temos em Paris se repete, ou seja, eu não dou ao estrangeiro um tratamento menor nem maior que eu dou ao meu nacional. Há o princípio de uma proteção automática. O que isso quer dizer? Você não precisa pedir o registro. Você tem a proteção a partir do momento da criação. Não há uma atividade registral para o direito de autor. E há um princípio de independência da proteção. Isso quer dizer que cada país vai estipular o seu regramento mínimo de proteção e você, na verdade, quando reivindicar aquela proteção em outro país porque você está sofrendo uma lesão ao seu direito, você vai se adaptar àquela legislação daquele país. Há padrões mínimos, tipo 50 anos é o tempo mínimo que se dá, você pode dar mais, mas 50 anos todos os países da convenção dão. Então, você vai para um país que só dá 50 anos, você vai se adaptar àquela temporalidade daquele país. A proteção à criação dos espíritos ditos originais inclui também os direitos morais do autor, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente o que significa isso. Isso está em Berna, nós assinamos Berna e a nossa lei reflete muito do que está em Berna. Ao longo do século XX, existiu uma pressão internacional muito grande por um aumento intensivo da proteção dos direitos de propriedade intelectual. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos, 5% do PIB deles era baseado em direitos autorais. Isso é um montante muito grande, então você quer e busca uma pressão cada vez maior pelo respeito aos direitos de propriedade intelectual. E em função dessa pressão, antes você tinha uma Organização Mundial da Propriedade Intelectual que gerenciava as duas convenções, mas que não era eficaz na pressão do tratamento dos países que não observavam as duas convenções. Os Estados Unidos, junto com alguns outros países e com a União Europeia, consegue transferir a discussão da propriedade industrial do âmbito da OMP para dentro do que vai ser a futura OMC, Organização Mundial do Comércio. Ou seja, vai tirar de um âmbito mais administrativo e jogar o direito da propriedade intelectual num âmbito muito mais comercial. E o direito da propriedade intelectual vai virar uma moeda de troca, tipo, você não vai respeitar o meu direito autoral, eu vou te punir taxando o seu algodão, taxando a sua cana, taxando a sua tequila. Então, você tem instrumentos outros que você usa para fazer com que todos os países se adaptem e adequem o direito de propriedade intelectual da melhor maneira possível. Isso é uma passagem de um texto que está disponível, da professora Lia Hasenclever e outros autores, que eles falam que representa uma tentativa de regular e proteger diferentes bens e materiais no mundo. TRIPS reúne o que está em Berna, reúne o que está na CUP, na Convenção de Paris, tudo num único acordo, e mais algumas coisas que vão surgindo. É complexo, não apenas por seu conteúdo substantivo, mas também pelo enfoque que é dado ao tema, vinculando-o à atividade econômica e comercial. Enquanto a Convenção da União de Paris é uma convenção industrial, o TRIPS é um acordo comercial, e ele tem, apresenta duas características importantes: estabelece regras bem mais rígidas de direitos de propriedade intelectual do que as vigentes por ocasião da aprovação da Convenção de Paris, e não reconhece a liberdade de cada país membro em adotar um arcabouço legislativo que favoreça o seu desenvolvimento. Então, além disso, diferente da CUP, o OMC passa a dispor de mecanismos de represália aos países que não fizerem eficazmente a proteção dos direitos de propriedade intelectual. Alguns preceitos básicos e princípios de TRIPS: há uma elevação considerável dos níveis de proteção de patentes, marcas, direitos autorais, desenhos industriais, há uma eficaz busca na garantia da observação desses direitos. Em vez de um tratamento nacional, você tem agora um princípio da reciprocidade, que ele é um pouco mais estreito em termos do que você pode ou não dar ao nacional ou estrangeiro, é quase automático que você dá ao nacional, tem que dar ao estrangeiro. E o princípio da nação favorecida, que é uma grande artimanha desse acordo. Tudo que eu der a uma nação com quem eu tenha o interesse de fazer uma troca comercial mais intensa, eu tenho que automaticamente estender a todas as demais nações. O que tem feito com que os padrões de proteção de TRIPS, que já não são muito baixos, sejam cada vez mais intensificados. O Brasil, por meio da Constituição Federal de 1988, internalizou a propriedade
intelectual como um todo no seu artigo 5º, que é dos direitos e garantias fundamentais. É garantido lá o direito da propriedade, que nós conhecemos muito bem, a propriedade em geral, bem como a noção, né, da propriedade que deve atender à sua função social, e nos incisos 28 e 29, 27, 28 e 29, nós vamos ter tanto a questão do direito à imagem referente aos intérpretes, artistas, quanto o direito de autor, o direito exclusivo de utilização e publicação ou reprodução de suas obras, e os direitos de propriedade industrial, que é os inventos industriais, o privilégio temporário, propriedade das marcas e de demais nomes e sinais distintivos, tendo em vista, e isso é muito interessante a gente observar, que não existe a mesma cláusula ali no direito autoral, o interesse social e o desenvolvimento econômico e tecnológico do país. Ou seja, eu vou conceder a proteção da propriedade industrial tendo em vista os interesses sociais, tecnológicos e econômicos do Brasil. Seria muito bom se depois a gente não tivesse aquele acordo que a gente falou há pouquinho, TRIPS, que muda um pouco esse cenário e coloca a gente numa sinuca muito de bico. Bom, a propriedade industrial no Brasil, perdão, a propriedade intelectual no Brasil é dividida, como eu falei, na propriedade industrial, patentes, marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, Lei 9.279, e os direitos de autor e conexos, que a gente fala em direitos autorais, obras de arte, obras literárias, músicas, Lei 9.610, programas de computador que são entendidos como uma espécie de obra literária e tem uma lei própria, a Lei 9.609, e empresas de radiodifusão, empresas de fonograma, artistas e intérpretes, que são direitos conexos, que também estão na Lei 9.610 de 98. Reparem que essas leis, a primeira de propriedade industrial é de 96, 1996, e as que envolvem a matéria de direito autoral, 1998. Todas essas leis, na verdade, são uma adaptação ao que TRIPS determinava para os países. Se você quer entrar hoje na ordem comercial mundial, você tem que adaptar o seu sistema de propriedade intelectual ao que o acordo de propriedade intelectual, de direitos de propriedade intelectual relacionado ao comércio determina, e, portanto, você tem uma transformação em todos os países das suas legislações. Quase todos, praticamente todos, tiveram alterações por essa mesma data, 96, 98, alguns já alteraram novamente. No caso do direito autoral, vejam, a criação é do espírito, portanto, é isso que é protegido, tem que ser uma criação de uma pessoa, uma criação intelectual de uma pessoa, mas essa criação deve ser expressa por qualquer meio ou fixada em qualquer suporte. Ah, eu tenho uma ideia, eu posso proteger? Se você não consegue tangibilizar a sua ideia numa criação, que pode ser até num computador, tudo hoje é virtual, é material, é a nossa vida, mas você tem que tangibilizar de alguma forma, aquilo tem que ser perceptível ao sentido de alguma forma. O requisito é a originalidade, mas originalidade no sentido é originário daquela pessoa, não pode ser uma cópia. Essa é a noção de originalidade do direito autoral, requisito primordial, não é cópia da obra de outro. O direito intelectual mais poderoso que a ordem jurídica oferece, que se estende por uns absurdos 70 anos após a morte do autor, recaindo sobre realidades meramente técnicas. Por que o professor José de Oliveira Assunção fala isso? Porque a gente tem, por exemplo, direitos conexos, como o direito de uma empresa de fonogramas gravar um CD e gozar dos mesmos 70 anos da publicação, não aí da morte do autor. Ou seja, estende-se para uma coisa que 50 anos, que é hoje a proteção do programa de computador a partir da sua publicação. Vocês imaginam que em 5 anos um programa de computador está completamente defasado, que dirá 50 anos. E se divide em direito moral e direito patrimonial. Ou seja, nós aderimos à Berna, nós seguimos o sistema do direito de autor continental, principalmente do direito francês, onde há um vínculo entre o autor e a obra. E esse vínculo pessoal entre o autor e a obra determina certos direitos morais, como o direito à nominação, ou seja, ter meu nome atribuído à minha criação, impedir modificações e a destruição da minha obra. Então, há um interesse moral do autor na conservação da sua obra, na conservação da obra inédita, na retirada da obra que está em circulação e que não mais corresponde aos ideais do autor, a ter acesso a exemplar único. E o direito patrimonial, que, como o nome já um pouco da expressão indica, é a exploração econômica. Você tem que pedir a autorização do autor para explorar economicamente a obra dele. Os direitos conexos
eles não encontram um abrigo na Constituição, como nós vimos, a não ser nessa forma que o professor Ascensão determina, que os artistas, intérpretes e executantes beneficiam-se de uma referência reflexa no 28A, que protege a reprodução da imagem e voz humana, que, na verdade, é um direito de personalidade. Sobretudo na previsão do 28B, que atribui aos intérpretes o direito de fiscalização e aproveitamento econômico das suas obras. Quando a gente pensa em patrimônio imaterial, eu creio que os direitos conexos são um dos que podem ser utilizados por representantes dos mais diversos grupos, pelos caboclinhos, pelo Bumba Meu Boi, porque eles são executantes de uma coisa que pode ser considerada como de domínio público, porque muda muito pouco, isso merece muita discussão ainda, mas efetivamente ali, nessa interpretação, nessa representação, há um direito conexo. Quando você tem uma criação de novas toadas, obviamente que o direito de autor pode ser um direito utilizado também por aquele que criou uma nova toada, por aquele que criou uma nova música, mesmo seguindo uma tradição, só não pode ser cópia, como eu falei. Mas as obras não necessariamente são totalmente disruptivas a essa necessidade de uma originalidade tal. É originalidade no sentido de que é originário daquela pessoa, ela criou aquilo. Por isso é que a gente tem hoje sambas enredos, todos eles são, né, todos gozam de direitos autorais. No caso dos direitos conexos, a Lei de Direitos Autorais diz que os intérpretes também têm direitos morais de integridade e paternidade de suas interpretações, inclusive depois da cessão de direitos patrimoniais. Então, os direitos conexos para os intérpretes e executantes de uma obra estão consagrados na Lei de Direitos Autorais. A grande dificuldade é a gente pensar nisso no universo da gestão coletiva de direitos autorais, que é feita pelo Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais, o ECAD, e que tem uma estrutura muito voltada para grandes artistas, para grandes intérpretes, onde dificilmente um músico novato, por exemplo, totalmente enquadrado dentro da lógica da indústria fonográfica atual, tem dificuldades de utilizar. Que dirá quando a gente pensa em detentores de conhecimentos tradicionais, em detentores de expressões culturais, as dificuldades são muito grandes, porque você tem que se adaptar a um sistema e a uma lógica de sistema que não é aquela que é própria dessas comunidades, desses grupos que manifestam o que a gente entende por cultura popular. A noção de domínio público também se encontra presente na Lei de Direitos Autorais e é posto que, além das obras que decorreu o prazo, que é toda a vida do autor mais 70 anos após a sua morte, também adentram no domínio público de autores falecidos que não tenham herdeiros, porque aqueles que tenham herdeiros ou sucessores vai passar esse prazo de mais 70 anos após a sua morte. E de autores desconhecidos, que se fizerem conhecidos, passa a correr o tempo normal, ressalvado a proteção legal aos conhecimentos étnicos e tradicionais. Então, entendam, a Lei de Direitos Autorais diz que os conhecimentos étnicos e tradicionais não estão em domínio público. Isso não quer dizer que nós encontremos no sistema brasileiro hoje uma regulação tão efetiva e eficaz em relação a esses conhecimentos étnicos e tradicionais. A gente hoje tem uma lei nova que substituiu a medida provisória que durante muito tempo era do acesso ao patrimônio genético, aos conhecimentos tradicionais associados, só que vejam, uma lei nacional ela tem efeitos apenas dentro do Brasil. Todo o sistema de propriedade intelectual ele é construído internacionalmente. A nossa lei é um reflexo dessa construção internacional. A nossa lei de direito de autor, a nossa lei de propriedade industrial. Mas o mesmo não acontece com a lei que permite o conhecimento, o acesso a conhecimentos tradicionais, ao patrimônio genético, porque isso não vem de... Tem algum traço de convenção da Unesco, mas isso não vem de um grande tratado assinado por diversos países. Então, as lacunas permanecem quando a gente fala da proteção dos conhecimentos tradicionais, das expressões culturais, do que se chamou um dia de folclore, de cultura popular. A Lei de Propriedade Industrial, ela repete o que a Constituição fala, ou seja, a concessão de marcas, patentes, desenhos industriais, indicações geográficas deverá ser feita na medida em que for atendido o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. E aí a gente entra numa parte que vai falar um pouquinho de cada um desses direitos, da patente, a patente de invenção, patente de modelo de utilidade, só explicando rapidamente o que cada um é e por que eles não nos servem para a gente pensar na proteção a, por exemplo, conhecimentos tradicionais.
Se diz no artigo 8º da Lei 9.279 que é patenteável a invenção. Então, tem que ser uma invenção. A invenção já caracteriza-se como uma categoria que tem que ter um inventor claramente definido, encontrado. Pode ser um conjunto de inventores, mas tem que ter aquele conjunto de inventores que atenda aos requisitos de novidade. Novidade é tudo aquilo que não está no estado da técnica. Tudo que não foi publicado, divulgado, se encontra disponível em qualquer lugar do mundo, pois se entende a novidade como absoluta em qualquer temporalidade. Atividade inventiva, porque a novidade ela se refere a algo muito igual, muito parecido, e a atividade inventiva é o que aquilo tem de contributo a mais, o que aquilo tem de diferente ao que já está no estado da técnica, que efetivamente rompe com o que já está no estado da técnica. E, além disso, aplicação industrial. É próprio, porque a gente está falando de propriedade industrial, esse sistema foi forjado para empresas e por empresas, visando a proteção dos seus investimentos industriais. A patente de modelo de utilidade ela já se volta para proteger o objeto de uso prático ou parte deste, suscetível de aplicação industrial que apresente nova forma ou disposição, envolvendo um ato inventivo e que resulte em melhoria funcional no seu uso ou sua fabricação. Reparem que a gente está falando aqui de alguma coisa que, se somar ao que a gente vai entender como a proteção do desenho industrial, é como se a gente falasse da forma e função. A função do que a gente entende de design está geralmente enquadrada aqui no modelo de utilidade. E a forma está enquadrada na proteção de desenhos industriais, que a gente vai ver logo em seguida. O princípio básico da concessão dessa proteção por patentes e modelos de utilidade é que você vai dar uma recompensa ao inventor pelo tempo despendido na criação de um novo invento que vai melhorar a sociedade, tecnologicamente vai avançar a sociedade. Ao mesmo tempo, quando você promove o patenteamento, você tem a descrição desse evento. Isso é um dos requisitos exigidos pelas leis, exigido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial. E quando você descreve esse evento, esse conhecimento passa a ser acessível. Após findar o prazo de proteção da patente, que é de 20 anos contados da data do depósito, não da data de concessão, isso é bem diferente, você tem esse conhecimento disponível para ser utilizado, replicado livremente por qualquer um. Enquanto vigorar a patente, você só pode fazer uso mediante a concessão de uma licença, mediante a autorização do titular da patente. Passados 20 anos, você pode ir à base de dados do NPI, ter acesso a toda essa descrição desse invento e produzi-lo industrialmente. A ideia é você otimizar a concorrência e otimizando a concorrência, otimizar também a inovação de novos produtos e processos. O desenho industrial ele já se encontra na mesma lei no artigo 95, e reparem, eu falei que a forma vai estar aqui, a função estará no modelo de utilidade. Refere-se à forma plástica de um objeto ou conjunto ornamental de linhas e cores. Então, se a gente pensar nessa máquina de costura que tem aqui na imagem, a gente vai estar protegendo apenas a forma dela. Se ela tem uma melhoria funcional que auxilie na passagem do tecido, que facilite algum tipo de processamento, de uso, isso não estará protegido por desenho industrial. Apenas a forma, esse desenho, essa cara que tem, é que é protegido. Ou a aplicação de linhas e cores em um objeto, como um prato, xícaras, um conjunto de talheres, qualquer coisa nesse sentido, que seria o que a gente chama de proteção bidimensional e tridimensional, ou a forma plástica do objeto, que seria o tridimensional, ou o conjunto ornamental de linhas e cores, que é o padrão, o bidimensional, que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original. Então, novidade e originalidade são requisitos necessários para a concessão de um desenho industrial. O novo é similar à patente, ou seja, aquilo que não está já inserido no estado da técnica, uma forma muito igual ou muito parecida. Se já for um pouquinho diferente, a novidade está cumprida. Só que tem que ter uma coisa a mais. Não pode ser algo que a gente olhe e fique confuso, que lembre um outro produto já existente, que já está no mercado. E aí vem uma noção de originalidade que não é a mesma do direito autoral. Lembrem que no direito autoral eu falei que originalidade é originário do autor, é origem, não é cópia. No caso do desenho industrial, efetivamente tem que haver uma diferenciação do objeto que já está em domínio público, ou que já está no estado da técnica, que já está no mercado, e esse novo para o qual se pleiteia
a proteção. E que possa também servir de fabricação industrial, o que nos coloca numa situação difícil. Alguns países, como a Espanha, por exemplo, e acho que a União Europeia como um todo, entendem que o artesanato pode ser protegido por desenhos industriais. No Brasil, o artesanato não consegue enquadrar-se na legislação de propriedade industrial, a não ser que ele sofra uma mutação na sua forma de produção. Ele deixe de ser manual para se tornar um produto industrial. Você pode ter os bonequinhos, por exemplo, do mestre Vitalino protegido por desenho industrial, desde que ele entre numa linha de produção, vire uma forma, um protótipo, um tipo de fabricação industrial e seja confeccionado em algum material replicado industrialmente. A partir do momento que é alguma coisa manual, que é próprio do artesanato, que você tem ali o tratamento da matéria com as mãos do artesão, a proteção de desenho industrial passa a ser descartada. O prazo de proteção inicialmente de 10 anos pode ser prorrogado por 3 períodos sucessivos de 5 anos cada, perfazendo um total de 25 anos. Entende-se que, em função da volatilidade do mercado, essa proteção é super demasiada, porque tudo muda em 2, 3 anos, que dirá 25 anos, 10 anos já seria um prazo extenso. A gente tem alguns problemas entre grafismos indígenas e uma total ausência da possibilidade de proteção por desenhos industriais, por aquilo que eu falei para vocês, pode sim, desde que deixe de ser um grafismo feito manualmente, com uma finalidade específica, mas é interessante, a gente tem que sempre pensar, vai ter que atender a uma novidade, muitos desses grafismos fazem parte de uma tradição cultural que se estende muito de gerações em gerações. Atendendo a novidade, tem que atender também a originalidade, tem que se diferenciar. Além disso, a proteção vai ser de no máximo 25 anos. Então, quando a gente fala em utilizar a propriedade industrial para proteger conhecimentos tradicionais, a gente tem que pensar que esses prazos de proteção, para o que a gente tem em termos de tradições, de grafismo, de conhecimentos em termos de ervas, que se prolongam durante gerações, que são centenárias, que são etnias, vão estar restritas a meros 20, 25 anos e ainda ter que atender alguns requisitos que são completamente fora da lógica dessas comunidades tradicionais, dos quilombolas, das etnias indígenas. Mesmo a proteção por direitos autorais, a gente vai se defrontar com a ideia de uma autoria coletiva ou difusa. Na verdade, é uma criação de uma etnia, às vezes de algumas etnias, e quando você tem um que se arvora a ser o criador, né, ele cria a partir do que ele conheceu, porque é próprio do direito autoral você criar a partir do que você conheceu, mas é sua criação própria. Muitas vezes você é entendido como aquele que quer expropriar da sua etnia, por mais que você pertença a ela, alguma coisa que é de todos, alguma coisa que é uma troca, alguma coisa que transcende essa relação de propriedade, de apropriação. E a gente teve alguns usos que foram identificados até pela Carla Bellas quando ela trabalhava comigo lá no IFAM, e ela trabalhou muito mais tempo no IFAM, de você ter pessoas que se aproveitaram desses grafismos e tentaram utilizá-los, até pedir proteções, como se fossem criações deles. O Vajapi é um, o Runicui é outro, e alguns usos autorizados que foram baseados em alguns acordos travados, porque você pode ter um acordo travado em alguma etnia que se veja representada por alguma instituição e ceda para algum tipo de uso que eles considerem que não seja ofensivo, que não seja agressivo, que não seja, ou que não incorra em algum tipo de mal para quem for utilizar isso, porque até isso os detentores desses conhecimentos, dessas expressões se preocupam. E aqui tem só alguns exemplos desses usos que foram autorizados. Seguindo no que está na lei da propriedade industrial sobre o que é protegido como tal, as marcas. Essas são ou devem ser sinais distintivos que devem ser percebidos pela visão. Por que isso? Porque hoje você tem no mundo marcas sonoras, marcas olfativas, marcas gustativas. No caso do Brasil, apenas os sinais que são percebidos pela visão são protegidos e que não estejam compreendidos nas proibições legais, sendo que tais proibições se referem a direitos, ou melhor, a proibições absolutas e relativas. Absolutas quando você tem alguma coisa que não pode ser de ninguém, como, por exemplo, você não pode usar uma palavra que seja própria para designar um objeto para usar como marca para esse objeto. Eu não posso utilizar mesa para dizer que eu vou vender mesa e pedir mesa como marca, por exemplo. Eu também não posso ter
nomes de instituições ou siglas de instituições como marcas, porque essas têm que ser livres, são bens públicos, são bens da sociedade brasileira. Então, isso se enquadra nesse rol de proibições absolutas. E as relativas quando tem relação com o direito de terceiros, que pode ser um desenho industrial já conhecido, já de alguém, que pode ser um direito autoral de alguém, que pode ser uma indicação geográfica de alguém, pode ser um nome comercial que já pertence a alguém. Então, são relativas no sentido de que são relacionadas a um titular anterior, são direitos privados. A marca tem que ser entendida como um sinal distintivo de uma série de produtos ou serviços. Não se dá uma proteção ao sinal em si. Ninguém tem a proteção de um termo tipo Coca-Cola, por mais que a Coca-Cola seja alto renome, tenha muita notoriedade, você tem uma liberdade de discurso para falar Coca-Cola, para escrever Coca-Cola, para botar Coca-Cola escrito na fachada da sua casa. O direito não se dá sobre o sinal, mas sim da relação do sinal com o produto ou serviço que ele visa identificar. E é importante a gente entender que todo direito de propriedade industrial ele tem sua base no interesse público. A gente falou da patente. O que é? Você vai conceder aquilo para estimular que você continue tendo inovações, invenções, e, ao mesmo tempo, ter a descrição do evento. Ter a descrição, perdão, do invento. No caso da marca, o interesse público na concessão da mesma é dar informação ao público em geral, permitindo-lhe distinguir produtos ou serviços de outros e evitando que o mesmo seja induzido em erro. Ou seja, se a gente não tivesse a proteção das marcas, nós teríamos imensa dificuldade de chegar hoje no mercado e saber se aquele produto que está usando a marca de um ou outro produto que eu estou acostumada a comprar não está surrupiando aquela marca e eu vou levar gato por lebre. Então, a marca combate o que os economistas chamam de uma assimetria de informação, já que a gente não tem acesso aos bens produzidos diretamente do produtor, há vários intermediários entre eu e o produtor, e por isso eu preciso da marca como esse elo que me remete a uma possível origem. Por isso que a marca tem sido pensada, inclusive, como alguma coisa que pode ser utilizada pelos detentores de conhecimentos tradicionais, do patrimônio imaterial, do patrimônio alimentar, como um elo que permite você conduzir determinadas informações para o seu consumidor final. As marcas são divididas para a gente em marcas de produto ou serviço, produto para uma caneta, por exemplo, serviço para os serviços bancários. As de certificação, reparem que eu coloquei aqui o selo produto orgânico, que na verdade é um selo que o MAPA concede a algumas certificadoras que vão aferir e certificar se o produto é efetivamente orgânico, permitindo que esses produtores de orgânico utilizem o selo do MAPA. A marca de certificação, nesse caso aqui, é a IBD, que é quem faz essa certificação permitindo o uso do selo do MAPA. E a marca coletiva, que é a marca que talvez interesse um pouco mais para a discussão do patrimônio material, para a discussão dos conhecimentos tradicionais. Aqui tem um exemplo da Amorango, que na verdade são produtores de morango de Nova Friburgo, que se reinventaram e eles pediram essa marca coletiva exatamente para tentar informar que o morango deles é diferenciado. Há alguns problemas em relação a como você comunica isso, porque os processos de gestão de marca são processos caros. Entende-se que a marca coletiva tem que ser entendida meio que, apesar de ter um titular, como um bem comum àqueles que são os usuários, e todos devem investir um pouco na construção desse sinal. E aí você tem aqui o regulamento, e isso é um diferencial da marca coletiva. A marca de produto e serviço não tem nenhum documento necessário, mas a marca coletiva, o INPI, por meio da Lei de Propriedade Industrial, estipula que você tem que apresentar um regulamento de utilização que deve conter dados do requerente, dados do representante legal, qualificação das partes autorizadas a utilizar a marca, condições específicas do uso da marca, sanções em caso do descumprimento dessas condições específicas e condições de renúncia. Isso faz com que você tenha um instrumento muito interessante em mãos que permita você conseguir gerenciar aqueles que vão usar a sua marca, fazendo com que os mesmos mantenham determinados padrões que são interessantes para a construção de uma identidade de marca que comunique os valores que são do interesse daquele que é o titular e os usuários da marca coletiva. E aí a gente tem um caso muito interessante, que é esse das cuias de Santarém. Eu estava começando a trabalhar na diretoria de marcas do NPI e eu conhecia uma antropóloga, que é a Luciana Carvalho, que é professora da Universidade Federal do Oeste do Pará,
E ela me ligou um dia falando, a gente está querendo pedir uma marca coletiva para um trabalho que a gente está desenvolvendo com algumas, não todas, com algumas artesãs das cuias de Santarém, que fazem esse trabalho em torno das cuias, esse grafismo. E o trabalho tinha uma ideia de valorização desses produtos, bem como do resgate desses padrões que tinham se perdido, as cuias estavam virando outra coisa. E aí a primeira ideia seria Santarém, só que Santarém é o nome de uma localidade. Aí eu falei para a Luciana na época, olha, se vocês pedirem Santarém como marca, vai ser só dessas artesãs. Elas vão ter o direito de impedir todas as demais artesãs de utilizarem Santarém para dizerem que as cuias vêm de Santarém. Ela falou, não, mas não pode ser isso. Isso é a lógica do excludente da propriedade industrial, que eu chamei a atenção lá no início do slide. Uma vez concedido para um, ele tem direito de impedir todos os demais. Por isso é que isso tem que ser muito bem pensado. A Luciana falou, não dá para ser assim. Eles desenvolveram a marca Ira, que é uma marca própria, que tem uma significação lá numa etnia específica, de ser a incisão que é feita na cuia para você ter esse desenho, e pediram essa marca e obtiveram essa marca junto ao INPI. E Santarém continua disponível para ser usado como uma indicação de origem de todas as cuias, sejam aquelas produzidas pelo pessoal da Ira, sejam aquelas produzidas por outras pessoas, inclusive para ser uma possível indicação geográfica. Também é interessante a gente ter em mente a marca, como os outros direitos de propriedade industrial, elas são forjadas numa lógica da indústria, numa lógica do comércio. Então, só pode pedir marca pessoa física, pessoa jurídica, direito público ou privado, que tenha atividade efetiva e ilícita. Eu fiz um trabalho com o pessoal da rede Fitovida, que são detentores de conhecimentos tradicionais relacionados a ervas. No Rio de Janeiro inteiro, eles são, na verdade, uma rede que tem vários grupos que estão dispersos pelo Rio de Janeiro, pelo estado. E uma das questões era a gente pensar em pedir uma marca coletiva, rede Fitovida, que eles já vinham sendo identificados e tinham pessoas que se apropriavam desse nome para dizer que vinha coisa, que fazia coisa que não era deles, vendendo como se fosse deles, que é uma das grandes questões da marca e da indicação geográfica, você tentar, por meio delas, evitar atos de concorrência desleal, atos de aproveitamento parasitário, atos enganosos, aquilo que o professor Ascensão falou, a marca, quando concedida e protegida, evita que nós sejamos enganados. Só que, no caso da rede Fitovida, eles não têm uma atividade considerada lícita, porque quem é que pode produzir medicamento fitoterápico? Efetivamente, aquele que tem um registro como farmacêutico, aquele que tem um registro, sei lá, uma grande indústria farmacêutica pode, mas não são detentores de conhecimentos tradicionais, porque o Código Penal entende isso como charlatanismo, como curandeirismo. Então, penalmente, eles são classificados como estando cometendo um ato ilegal. E aí, por fim, eles acabaram chegando à conclusão que não era também o momento de pensar em marca, mas que se eles tivessem que pedir alguma marca, seria para os eventos que eles promoviam de transmissão desse conhecimento tradicional, porque na ideia deles o conhecimento não podia ser apropriado como um bem privado, ele tinha que circular e ser público. Então, só chamando a atenção que há especificidades nesse sistema de propriedade industrial que dificultam o uso para aqueles que são detentores desse conhecimento tradicional, que não querem entrar na lógica do mercado, que não querem entrar na lógica da produtividade em massa, da produtividade industrial. E aí algumas apropriações que também foram identificadas, ou tentativas de apropriação de bens que ou são considerados patrimônio imaterial ou que são designações de etnias indígenas. Por exemplo, foi tentado, junto ao INPI, proteger viola de coxo como marca para serviços de entretenimento cultural, se eu não me engano, e a gente não tem nada na nossa lei que diga, olha, alguma coisa que é considerada um patrimônio imaterial, seja de que espécie for, não vai ser concedido como marca. Não existe isso. Nesse caso, existia uma relação entre a viola de coxa e serviços de entretenimento, e o INPI perguntou que não poderia ser concedido com exclusividade. Concedeu apenas essa representação gráfica, sem o uso exclusivo do termo viola de coxo. Foi tentada a mesma coisa para o Círio de Nazaré, que foi negado por outro motivo, eu não lembro exatamente qual. O caso do cupuaçu não foi no Brasil,
foi na Alemanha, se eu não me engano, foi no Japão. Na Alemanha a gente teve o caso da rapadura, que foi concedida como marca, e aí teve que ter um trabalho do Ministério das Relações Exteriores para desconstituir esses sinais, porque senão você não consegue entrar nesses países dizendo que você vende cupuaçu, porque lá cupuaçu é marca. E aí a marca diz que você não pode dizer que o produto é o produto. Então, essa lógica da propriedade industrial é um eterno vigiar do que pode vir ou não pode vir a ser concedido. E no caso, teve um estudo que foi de 2 colegas, eu vou ocultar aqui para vocês poderem observar os nomes, são 2 colegas do INPI, a Rosman e o Rosenstock, que eles fizeram um levantamento junto à base de dados do INPI de possibilidades de nomes de etnias indígenas que tivessem sido requeridas como marca da região norte. Identificaram 95 nomes de nações indígenas, sendo que 35 registros encontrados, registros que eu digo, esses foram efetivamente concedidos, outros não vingaram, não sei quais os motivos, e desses 35 que são registros, apenas 4 efetivamente eram de titulares indígenas. Os demais eram não indígenas, inclusive o Satere Maué, que foi pedido não pelo Satere Maué, e depois nós tivemos um problema com a requisição da indicação geográfica do Satere Maué para Guaraná. Um caso especial, o caso do Ticuna, que é uma etnia indígena, mas foi pedido, sei lá por quem, como marca para papel higiênico, e a etnia entrou junto com a FUNAI no INPI reclamando que aquilo era ofensivo à etnia, associar o nome da etnia a um produto como papel higiênico. Nós temos um inciso na lei que diz que é ofensivo esse tipo de coisa, e aí nós pudemos desconstituir esse direito que foi concedido em princípio. E as indicações geográficas, que é o último dos direitos de propriedade industrial, que estão na Lei de Propriedade Industrial, que nós temos. Na verdade, não há uma definição de indicação geográfica, o que nós temos é ela como sendo um gênero de 2 espécies, a indicação de procedência e a denominação de origem, sendo que a indicação de procedência é todo um nome geográfico de país, cidade, região ou localidade que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou prestação de determinado serviço. O serviço é alguma coisa meio inédita na Lei de Propriedade Industrial do Brasil. Normalmente, as indicações geográficas no mundo inteiro são destinadas, principalmente as denominações de origem, a produtos, e produtos agroalimentares, e mais ainda, especificamente em alguns países, muito a vinhos. No Brasil, a gente estendeu a serviços. E a denominação de origem, que é a mesma coisa, nome geográfico, cidade, só que em vez de notoriedade, ter se tornado conhecido, você tem que dizer que as qualidades ou características que o produto ou serviço possui se devem exclusivo ou essencialmente ao meio geográfico, incluindo fatores naturais ou humanos. Ou seja, há uma relação intrínseca entre esse nome geográfico e o produto que vem dessa área geográfica por questões de clima, de solo, de determinados atributos que são próprios daquele território. A indicação geográfica, quando se tiver tornado genérica, que é o caso, infelizmente, do queijo de Minas, não poderá mais ser reconhecida como tal, porque hoje vira um tipo, né? Você fala queijo de Minas para o queijo que vem de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro e etc. Infelizmente, porque é um produto originariamente brasileiro. O nome geográfico que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem pode constituir marca, o que é ruim, como a gente viu no caso das cuias de Santarém. Se a Luciana tivesse proposto que fosse Santarém, aquilo como marca já ia ser um elemento que ia, de uma certa maneira, fragilizar uma possível indicação geográfica. Quando eles preservaram Santarém para pensar na possibilidade de uma indicação geográfica, eles preservaram para que aquilo fosse entendido como um direito maior. E por que eu falo que é um direito maior? Reparem no artigo 182 da lei, que fala que a indicação geográfica, o uso da mesma é restrito aos produtores e prestadores de serviços estabelecidos no local. Sendo assim, a indicação geográfica é entendida pela maioria de doutrinadores como o único direito de propriedade industrial que é coletivo. A marca coletiva tem um titular, mas a indicação geográfica é entendida como sendo daqueles todos que estão naquele território
que foi selecionado, demarcado geograficamente pela sua especificidade, pela sua notoriedade para compor a indicação geográfica. Aqui nós temos algumas denominações de origem que foram reconhecidas pelo INPI: manguezais de Alagoa para o própolis vermelho, banana da região de Corupá, a terra indígena Andiramaral, que na verdade foi o problema um pouco do Guaraná, do Sateremaué, que já tinha sido requerido por terceiros, por produtores que viviam inclusive ali no entorno, nas externalidades dessa produção do Guaraná. E os requisitos que tem que ter uma indicação geográfica. Você tem que ter, por uma normativa, que já está um pouquinho desatualizada aqui, ela hoje é de 2018, mas mantém um pouco a estrutura que está aqui, os requerentes do registro, que são representantes processuais, que podem ser as mais diversas personalidades jurídicas, mas eles não são titulares, eles são apenas os representantes legais dos verdadeiros titulares, que são aqueles que estão estabelecidos, os produtores estabelecidos na região geográfica demarcada. Uma organização desses produtores, que tem que se fazer presente também junto ao INPI, a comprovação da relação do produto com a região. No caso da indicação de procedência, tem que ter a comprovação da notoriedade; no caso da denominação de origem, a relação entre o produto e o território. A delimitação da área geográfica, a regulamentação, a delimitação da área geográfica geralmente também é feita com algum parceiro, e o que tiver dentro da delimitação da área geográfica é todo mundo que pode utilizar. Isso já deu alguns problemas, principalmente com os detentores, por exemplo, de um patrimônio material que é a renda renascença, que você tem um deslocamento, e nem todo mundo que estava na região que produzia renda se via prestigiado, porque nem todos que estavam na região demarcada eram produtores, e alguns produtores originários tinham migrado para outras regiões e não podiam utilizar a indicação geográfica. Mas hoje o INPI permite que você possa fazer alterações em todos esses itens, o que faz com que você entenda que a cultura, que a tradição tem uma dinamicidade própria, e que a gente, felizmente, conseguiu entender isso e adaptar as nossas normativas a essas possibilidades de expansão da delimitação da área, da modificação do regulamento de uso, ou seja, o que pode usar, quem pode usar por quê, o produto tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser feito ali, tem que ser feito com essa matéria-prima. Tudo isso hoje é passível de alteração. E uma criação de uma estrutura de controle que visa a verificar se aqueles que estão produzindo seguem o regulamento de uso, estão na delimitação geográfica determinada, naquela área delimitada. E nessa relação entre a propriedade intelectual, né, e o patrimônio material, como a gente viu aqui, sobra pouca coisa. Eu diria que há alguma coisa de direito de autor, mas que pode criar mais celeuma do que resolver a questão. Há alguma coisa também de direitos conexos, desde que você tenha um ECAD mais permissivo e mais afeto a esses, né, a esses executores da cultura tradicional. Você tem as marcas coletivas e as indicações geográficas, porque os demais caem em requisitos e numa lógica de temporalidade que são muito cruéis em relação ao que a gente entende como patrimônio imaterial. Aqui tem um quadro evolutivo dessa discussão. Em algum momento a Unesco e a OMP se juntaram, a Unesco como uma representante da cultura e a OMP, que é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, para pensar na proteção de folclore. No ano 2000, a OMP criou um comitê intergovernamental sobre propriedade intelectual, recursos genéticos, conhecimento tradicional e folclore. Toda a documentação dessas reuniões está acessível e pode ser consultada por qualquer um de nós. É uma documentação extremamente rica. Em 2005, nós temos a Convenção para a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais. Em 2010, a CDB incorpora o Protocolo de Nagoya do acesso aos recursos genéticos, só que vejam, apesar de todas essas ações, elas não chegam a ter a dimensão e a força do TRIPS, daquele acordo que a gente viu lá no início, porque elas não são administradas por uma Organização Mundial do Comércio, em que você pode usar o algodão para retaliar direito autoral, por exemplo. E há outras questões que dificultam o uso desses instrumentos que já estão pacificados e construídos de propriedade intelectual quando a gente pensa em direitos culturais ou em patrimônio material, porque você tem uma lógica de titulares individuais claramente identificáveis,
quando na lógica do conhecimento tradicional, das expressões culturais, você tem titulares coletivos que às vezes têm uma dificuldade de serem identificados, etnias indígenas, grupos culturais específicos, e sempre nessa ideia de uma lógica de troca que muitas vezes dificulta você dizer que é só dessa etnia, é só desse grupo, porque nós temos titulares coletivos difusos. E isso não devemos entender isso como sendo bens de domínio público. Não o são. Não é livre acesso. O conhecimento difuso pertence a alguém. Só que você tem uma imensa dificuldade de determinar quem seriam esses titulares. Às vezes são conhecimentos que transcendem as delimitações de países, que envolvem agrupamentos, etnias de países diferentes. Então, você tem dificuldade na proteção do conhecimento tradicional, que está incorporado a essa noção de patrimônio, por meio do sistema de PI, que garante direitos individuais, que não se adapta a uma lógica de ancestralidade. A gente viu requisitos como de novidade, que não tem a ideia de que alguma coisa possa ser conhecida e passagem de geração a geração, que você tem uma origem difusa, que você tem dificuldades com relação à representatividade, quem é que vai representar o titular ou o representante processual de um determinado conhecimento. Você tem lógicas diversas, a privatização, que é própria da propriedade intelectual, e o compartilhamento, que é próprio desses detentores de conhecimentos tradicionais. Há uma antropóloga que tem publicações disponíveis na internet, a Dominique Galois, que ela tem um trabalho muito interessante. Ela nem fala exatamente na propriedade intelectual, ela fala no patrimônio material e na dificuldade que você tem de fazer com que os mais velhos, que trabalham numa lógica de compartilhamento, incorporem algumas dimensões, como, por exemplo, eu não posso compartilhar mais o meu conhecimento, eu não posso mais compartilhar com todos, porque eu tenho que identificar aquilo como sendo meu, sendo da minha etnia. Eles entendem que a lógica é outra, a lógica é do compartilhamento em si, e que é isso que faz com que esse conhecimento evolua. Então, a produção e a reprodução desse conhecimento tradicional tem como base esse compartilhamento de informações, experiências, e não uma privatização, uma apropriação. E mesmo quando a gente entra numa lógica mais própria do IFAM, vejam, o IFAM tem uma preocupação muito grande de tentar se adaptar a um modelo que não era próprio. Eles cuidavam do patrimônio de pedra e cal, como se falava, do patrimônio material, e quando eles incorporaram o patrimônio material, eles incorporaram um conjunto de profissionais, antropólogos, sociólogos, que tinham uma visão de mundo própria dessa evolução da cultura como algo não engessado. A Letícia Viana, que participou muito das discussões iniciais da construção dos instrumentos próprios do reconhecimento como registro de patrimônio material, ela fala dos inventários como sendo instrumentos não fechados, não normativos, não restritivos, que permitem, né, e pressupõem essa dinâmica própria das tradições. E isso tem que ser mantido. Há uma ideia de 10 em 10 anos se reavaliar como é que se encontra aquele bem registrado e incorporar as modificações, porque a gente já passou daquela ideia inicial do folclore como algo que tinha que ser preservado in vitro. Eu achei um texto que eu passei para compartilhar com vocês, da Juliana Santilli, que é outra autora excelente dessa discussão toda. Infelizmente, ela nos deixou cedo, mas ela fala muito dessa lógica, né, da política patrimonial da Unesco, que também sofre críticas em relação à legitimidade. Quem seleciona os bens culturais? A partir de que valores? Especialistas não necessariamente representam as vozes dessas comunidades locais. E a própria Unesco teve que se deparar e fazer uma autocrítica e inserir essas comunidades locais, a voz desses verdadeiros atores, que na verdade são os sujeitos dessa construção patrimonial, para que eles digam, para que eles informem quais são os sentidos, os valores, e deem reconhecimento ao que eles entendem como seu patrimônio. E fora que é uma lógica de você traduzir essa noção de patrimônio para alguma coisa que é próprio deles, da vivência deles. O conceito mesmo de comunidade local que a Convenção tem utilizado não é uma coisa pacificada. A gente vê que há uma certa fragilização de fronteiras geográficas, que dirá de fronteiras que envolvem agrupamentos, né? As comunidades locais nem sempre são homogêneas, consensuais. Muitas vezes, quando você insere um instrumento
mesmo que seja um inventário. E aí todo um cuidado, a Carla Bellas fala muito isso ao longo dos trabalhos que ela deixou aqui escritos, de você compartilhar, de você trocar, de você ouvir, de você se amoldar para você não ferir o outro. Quando a gente fala de uma coisa como o patrimônio, que ainda tem uma lógica de permissividade muito grande, você ainda consegue ter uma tradução melhor. Mas quando você fala na lógica da propriedade intelectual, uma indicação geográfica que delimita um espaço geográfico que todos ali, só os que estão ali podem usar esse sinal para indicar que fazem um produto que é de uma tradição compartilhada ao longo de anos, você pode criar muito mais acirramentos e conflitos do que promover uma identidade cultural homogênea que vise a construção de um bem ou da exploração, porque é sempre a ideia de exploração econômica de um bem que era antes tradicional, que podia ter uma troca muito mais afetiva e familiar. Eu sempre lembro de um antropólogo, Ricardo Gomes, do Museu do Folclore, que ele falava: a lógica é outra, a lógica deles é uma coisa familiar, estava fazendo uma exposição e choveu no sertão, a artesã largou tudo, me largou lá com os artefatos e correu, não, eu tenho que voltar porque está chovendo na minha roça. Então a lógica é outra e a gente tem que ter uma certa capacidade de absorver e compreender isso. No caso, eu trouxe essa citação da Locatelli, que ela vai falar especificamente da indicação geográfica, que vem sendo aventada como uma das possibilidades de proteção aos conhecimentos tradicionais, e ela fala que o conhecimento tradicional transcende o meio geográfico de origem, ainda que se possam delimitar várias regiões, por vezes, o saber fazer que caracteriza esse conhecimento não é passível de delimitação geográfica, eis que perpassado por várias gerações que não mantém necessariamente um vínculo com uma ou mais localidades determináveis. Então, ainda que a indicação geográfica conte com uma titularidade, em regra coletiva, seus titulares necessariamente precisam ter um vínculo com o meio geográfico de origem dos produtos e serviços, eis que o estabelecimento nesse local é requisito para o uso da indicação nos termos da lei brasileira. Eu acho que eu estou no meu tempo, e aí acho que essa apresentação depois passa para vocês, a gente pode fazer uma troca, eu não vou continuar porque senão eu vou me estender demais. Pode ser? Pode ser, Patrícia. Mas se você, eu lembro que você no início comentou que você gostaria de trazer algum exemplo de algum caso. Eu acho que a gente tinha previsto uma hora de perguntas, mas eu acho que talvez um caso fosse interessante apresentar. Sim, você concorda? Pode ser? Por mim, tudo bem. Então tá bom. Então, vou pegar desse slide aqui só para vocês terem uma ideia da relação que já existe entre o patrimônio cultural e material e as possibilidades de proteção, principalmente por indicações geográficas, que eu estava conversando no início com a Cristina, tem sido um instrumento que tem sido mais utilizado por quem tem uma ideia de que patrimônio e propriedade intelectual podem ter um diálogo. A gente tem ali Pedro Vale dos Vinhedos, a região do Jalapão, onde se faz o artesanato do capim dourado, a Goiabeiras, Divina Pastora, Cerro, Canastra, Pelotas, Cariri, Piauí, que é a Cajuína, a região das Lagoas, lá o bordado de filé de Alagoas, queijo serrano. Então, a gente já tem algumas relações travadas entre patrimônio e a propriedade intelectual, especificamente indicações geográficas. E aí um dos casos é o das paneleiras de Goiabeira, se eu não me engano, é o primeiro patrimônio material que foi reconhecido, já passou até por um processo de revisitação, vou chamar assim, para ver o que mudou, o que não mudou. É um caso que eu conheço de bastante tempo, porque eu tinha uma colega no doutorado que ela estava fazendo o doutorado dela sobre as paneleiras de Goiabeiras, e é uma questão assim que tem várias nuances e várias entradas, e que tem muito a ver com o que vocês discutem do patrimônio alimentar, porque, na verdade, a panela de barro é o elemento que caracteriza, né, o serviço da muqueca capixaba. Uma coisa e outra estão entrelaçadas na identidade do Espírito Santo, de quem reside, nasceu no Espírito Santo. Então tem que ir no Espírito Santo e comer a muqueca capixaba feita na panela de Goiabeiras. E essa panela, que foi esse primeiro bem reconhecido, também foi logo uma das primeiras indicações geográficas no formato indicação de procedência, não denominação de origem, requerida junto ao INPI.
E por que foi indicação de procedência e não denominação de origem? Já que tem toda uma relação com o barreiro. Parece que o barreiro, né, a matéria-prima do barro que é extraído do barreiro, é próprio para fazer essa panela que serve tão bem a moqueca capixaba. Só que o barreiro está sofrendo um processo de desgaste natural e tem uma previsão de sua finitude. Então, atrelar ao título concedido pelo INPI, que seria a denominação de origem, aquela especificidade do meio geográfico, que era o barreiro, que tem um tempo que vai acabar, seria poder também inviabilizar futuramente a denominação de origem. Então, optou-se, à época, pela indicação de procedência, em função da notoriedade que já era reconhecida de longa data das produtoras de panelas de barro de Goiabeira. Que eles tiveram um parceiro à época, que foi o Sebrae, e sempre tem alguém que é parceiro, porque são linguagens que têm que ser trocadas, são linguagens que a gente tem que pensar, nossa, o que é uma indicação geográfica, o que é uma indicação de procedência, o que é propriedade intelectual? Para nós que estamos aqui dentro desse mundo já consumerista da sociedade ocidental, já é super difícil de entender. Para quem vai ao mercado toda semana, já é super difícil de compreender, apreender e fazer uso. Imagina para quem é um produtor local, para quem é um produtor artesanal, você aprender essa lógica de coisas que são direitos, que vão ser concedidos e que vão ser só seus, do seu parceiro, mas vão excluir muita gente que está fora daquela lógica, que está ali da delimitação geográfica, do regulamento de uso, e etc. Então, tem sempre um parceiro, uma universidade, uma Embrapa, um Sebrae, que ajuda a estruturar todo o processo junto ao INPI. O representante processual junto ao INPI da indicação de procedência foi a Associação das Paneleiras de Goiabeiras, que tem 70 associados. Isso já demonstra assim, uma certa dificuldade, porque tem muito mais produtor do que só os 70 associados. E o regulamento de uso tem que ser negociado com todos, para ele não ser um instrumento de exclusão. Por exemplo, não pode constar no regulamento de uso, só vai poder usar a indicação de procedência quem for associado. Senão você está criando um instrumento de forçar a uma associação e não de você cumprir determinados requisitos de respeitar o barreiro, usar a matéria-prima tal, usar o procedimento de fazer tal, que são coisas diferentes. A área delimitada foi o bairro de Goiabeiras e suas proximidades ao município de Vitória. Existia uma grande preocupação porque se queria, não sei se conseguiu construir, uma estação de tratamento de esgoto que envolveria, inclusive, o barreiro de onde era extraído o barro. Então, para além da finitude do barreiro, as artesãs tiveram que brigar com os poderes locais constituídos, que geralmente não veem grandes oportunidades de transformar os bens e materiais brasileiros em coisas que têm um valor para o mercado internacional, porque tem. Eles veem aquilo como coisa fútil, como coisa desnecessária, como artesanato, como coisa tosca. Eles não entendem valores agregados que estão ali. Então, era uma luta também o reconhecimento como patrimônio material e como indicação geográfica na tentativa de barrar a construção dessa estação de tratamento de esgoto. O regulamento de uso, isso é uma análise que foi feita pela Carla Belas, ele é interessante em alguns pontos de vista, como, por exemplo, a preocupação ambiental, de você tentar preservar o máximo possível uma matéria-prima que tem uma finitude clara. Infelizmente, por outro lado, ele tem algumas limitações, que só tem 5 modelos de panela, quando elas fazem uma diversidade um pouco maior, e não há espaço para a dinâmica cultural. Quando a Carla fez isso, a gente ainda estava lá no iniciozinho dessa discussão. Como eu falei para vocês, hoje o INPI tem uma regulamentação que prevê já a alteração de vários pontos da documentação entregue, inclusive do regulamento de uso e da área delimitada geograficamente. E o Conselho Regulador eram 3 membros eleitos pela Associação Geral, sendo associados produtores, o que é importante você permitir a voz ativa de quem produz, 2 representantes de instituições técnico-científicas com conhecimento em artesanato. Então, aqui teve-se uma preocupação em manter isso dentro de um universo de artesãos ou daqueles que têm uma relação com o artesanato, porque algumas vezes a indicação geográfica é utilizada pelos poderes locais de uma maneira muito enviesada, que foi o caso do Jalapão, onde a prefeitura meio que se arvorou a resolver por conta dos produtores locais, e isso criou mais dificuldades do que necessariamente motivou o uso da indicação geográfica pelos verdadeiros detentores do seu patrimônio, porque eles nem sabiam que tinham uma indicação geográfica. Quais são os problemas que foram identificados?
para a continuidade do trabalho dessa indicação geográfica e mesmo para o patrimônio material. A questão da escassez do recurso natural, a excessiva descrição de um regulamento de uso que pode engessar a dinâmica cultural, que não contribui para a superação de problemas relativos à saúde, como, por exemplo, foi mantido e descrito que a panela de barro deveria continuar a sua forma de queima, que é natural, com uma grande fogueira ao ar livre, mas que é uma forma de você inalar uma poluição altamente tóxica para o organismo humano e que não precisava estar no regulamento de utilização, permitindo que outras formas de queima fossem adaptadas em função de questões de saúde das artesãs. Possibilidades que a indicação geográfica traz para essa dimensão das panelas de goiabeiras. A proteção contra uma concorrência que é desleal. Tinham pessoas que faziam panelas de barro em tornos mecânicos e vendiam como se fossem panelas artesanais feitas pelas artesãs de goiabeiras. Ou seja, você trocava um produto mais bem acabado, dizendo, ou melhor, tentando trazer para esse produto que não tinha os valores iniciais agregados, os valores da produção local, da produção familiar, da tradição passada de geração em geração, carregando esses valores para um objeto que era feito num torno mecânico. A garantia efetiva de origem para o consumidor, ou seja, eu estou efetivamente comprando um produto que é fruto de uma tradição local e artesanal. Uma visibilidade nacional e internacional. Eu nunca deixo de lembrar que o Boi de Parintins, que hoje é um evento super mundialmente conhecido, foi primeiro reconhecido fora do Brasil para depois ser conhecido no Brasil. Então, a gente tem uma dificuldade de não perceber que nós temos valores intrínsecos aos nossos patrimônios e materiais que podem ser explorados comercialmente, desde que os seus verdadeiros detentores estejam dispostos a entrar numa lógica que é uma lógica do mercado. E a valorização comercial que contribui para a manutenção da produção ao longo das gerações. Desafios que se põem à mesa, né, se põem diante dos detentores desse título de indicação geográfica, é continuar ações conjuntas, IFAM, SEBRAE, o próprio INPI, que aceitou alterar regulamentos de uso, alterar a delimitação da área geográfica, informar e capacitar as artesãs sobre o que é essa indicação geográfica o tempo todo e a necessidade de comunicar a indicação geográfica e os seus diferenciais. Garantir que seja feito uso, porque às vezes os próprios artesãos se sentem desmotivados a utilizar ou a cumprir o regulamento de uso em função de conflitos internos. Temos que apaziguar isso de alguma maneira se a gente efetivamente quer que tais instrumentos funcionem como instrumentos de diferenciação dessa produção. Garantir uma regularidade na impressão dessa indicação geográfica e a manutenção de um site que permita rastreabilidade. O Vale dos Vinhedos é um exemplo de como se você deve gerir uma indicação geográfica. E se a gente quiser entrar na lógica do uso de um instrumento de propriedade industrial, a gente meio que tem que se adaptar ao que é o Vale dos Vinhedos, ao que é o café do Cerrado Mineiro, que são todos produtos que têm uma vinculação com, né, toda a cadeia alimentar, mas que tem que usar eficientemente esses instrumentos de diferenciação. Discutir essa revisão desse regulamento de uso, que deve comportar essa dinâmica cultural, promover ações que comuniquem ao consumidor o caráter diferenciado da produção e do uso, que eu acho que é o grande problema hoje do Brasil. Nós não temos políticas voltadas para a disseminação e para a comunicação do que sejam indicações geográficas. Então não adianta, se nós não temos consumidores que entendam que aquilo cria valor, que aquilo diferencia valor, que aquilo carrega valor, a pessoa não deixa de comprar o seu produto cotidiano, da sua marca de confiança, para comprar um produto porque ele tem um sinalzinho a mais, um selinho a mais, que é uma indicação geográfica. Então, a gente tem que partir para campanhas de educação não só dos produtores, mas também dos consumidores, de forma a tornar efetivo esse uso da indicação geográfica. Acho que o próximo é a questão do queijo, que incorre nos mesmos problemas, e aí eu acho que eu vou parar para a gente poder ter esse diálogo, que eu acho que pode ser interessante também para vocês. Nossa, Patrícia, muito obrigada. Assim,